A partir de agora, esses dois últimos exercícios são os exercícios extras. E esse aqui é do 12 para verificar uma string, verificar se tem uma string dentro de outra string. Então, para começar aqui, eu vou na principal para ficar mais fácil de entender. Primeiro eu declaro do char, duas strings, que é palavra 1 e palavra 2, que pode ser até 50, exagero, mas é bom porque pode ser uma palavra grande às vezes, então 50 é um número bom. Aqui eu peço para o usuário digitar a palavra 1 e salvo na palavra 1. Aqui ele digita outra palavra e eu salvo na palavra 2. E eu mando para a função verificar string. Aí eu mando a palavra 1 e a palavra 2. Como são vetores, então eu coloco char e coloco esse colchetezinho aqui. Inicializo o contador em 0. Passo por todos os valores dos dois vetores e analiso todos eles. Se forem iguais, então o contador vai acrescentar. Se esse contador acrescentar, então significa que as letras são iguais. Se as letras são iguais, quer dizer que tem alguma palavra lá dentro, talvez. Então, para terminar de verificar isso, eu declarei uma string com o tamanho do contador, tamanho de palavras de letras iguais, e aqui eu coloco, dentro dessa string auxiliar, eu coloco a palavra quando são iguais. Então, se for igual, ele vai colocando aqui dentro dessa string auxiliar. E aqui, como provavelmente vai ter mais letras iguais do que a palavra que está exatamente dentro, então depois do contador eu coloco um barra zero em todos os valores dessa string. Então ele vai pegar só a palavra que é igual e o resto ele vai zerar. E aqui eu dou um printf nessa string CA. Um exemplo bem claro de entender isso é televisão e colocar uma palavra que ninguém tivesse, que é visão no caso. Então ele dá um printf na visão. No exercício 13 é o exercício dos ponteiros. Fazer o ponteiro, aí o ponteiro do ponteiro e depois o ponteiro do ponteiro do ponteiro. Então eu declaro a variável A, um ponteiro B, um ponteiro C, e um ponteiro do ponteiro C, né? E o ponteiro do ponteiro D. Então o B ele vai pegar o endereço de A, o C vai pegar o endereço de B, que é um ponteiro, o D vai pegar o endereço de C, que também é um ponteiro do ponteiro. Então eu peço para o usuário digitar um valor. O B ele vai calcular o dobro, sendo que o B é a mesma coisa que A, então vai ser o dobro de A. Então o dobro vai ser B. Eu poderia até colocar A aqui, na verdade, mas eu coloquei B para mostrar que é o ponteiro. E aqui, depois para calcular o triplo, eu pego o C e eu multiplico por 3 sobre 2, porque como a gente calculou o dobro, tem que dividir por 2. E aqui eu faço a mesma coisa, só que com C. Poderia ter colocado B também, poderia ter colocado A, mas o C é melhor para mostrar que é o ponteiro do ponteiro. E aqui o D, eu faço a mesma coisa, multiplico por 4, porque é o quádruplo, e divido por 3, porque já achou o triplo. E aqui eu também poderia ter colocado A de novo, mas eu preferi colocar o D para demonstrar que ele é o ponteiro do ponteiro do ponteiro. Para testar, vou digitar 4. O dobro de 4 é 8, o triplo é 12 e o quádruplo é 16. Bem tranquilo.